Companheiro, supondo que eu tivesse tido muitas vidas, que eu tivesse renascido várias vezes na existência, supondo isso, você acha que eu teria algum direito de te condenar por alguma atitude que você tenha feito na lembrança de uma só vida? Supondo assim, vamos supor, você nasceu, mas aí você tem que também se colocar, você tem que se posicionar nos dois âmbitos. Veja bem, hoje está nascendo um ser vivente em um berço extraordinário, em uma família, né, que tem muitas posses, muito domínio, e hoje está nascendo um macho herdeiro de muitos poderes, muitos poderes. Desde o berço, ele é tratado com respeito. Desde os seus pais, até mesmo os seus ensinadores, as suas babás, os seus, né? Até que chega um momento em que esse nascido, ele percebe que está vivo, que está existente, e observa a sua volta e vê como ele é recebido nesse mundo. Então ele vai aceitando essas subserviência dos que estão ao redor, e ele vai se desenvolvendo e passa da sua infância, ele chega na sua adolescência, alcança a maturidade e, por vezes, a velhice. Certo, o ser vivente, o ser animal vivente, pensante, inteligente, nasceu naquele lugar e foi educado a aprender aquilo que estava determinado por sua família. Certo. Agora, companheiros, veja bem, vamos mudar totalmente a ideia do que nós estávamos pensando. Veja bem, lá em São Paulo, ou Rio de Janeiro, que seja, em uma favela, um homem comum e uma mulher comum tem um filho dentro de uma comunidade, claro, né? E esse nascido tem um respaldo, né, natural do ser vivente, né? E ele é educado, primeiro, ele é fecundado, na fecundação ele é formado, né? E é entregue para ele, né, o espaço, né, o espaço orgânico, né, que nós conhecemos, é entregue para um ser humano que de repente um dia nasce. Eu vou ser muito claro. É o dia em que você, o corpo, o teu organismo, sai da vagina da sua mãe e encontra a realidade da vida, da existência. Essa é a nossa experiência
na vida, conhecemos a existência. Esse é o nosso temor, nós tememos, porque antes, quando estávamos no útero de nossa mãe, nós estávamos seguros. Ali nós éramos sustentados, alimentados, doutrinados, com toda a segurança. Mas houve um momento em que nós, de repente, chegamos à existência. O alimento que nós tínhamos já não era mais o alimento que nós tínhamos. Nós não temos mais a proteção que nós tínhamos, porque nós estamos expostos. Certo, é terrível, mas nós vencemos, nós olhamos em volta, porque nós somos inteligentes, nós somos animais inteligentes e aprendemos. Com 1 ano e meio, 2 anos, nós aprendemos muitas respostas, né, das nossas ações, do nosso estado. E nós aprendemos também a interpretar o estado e as ações daqueles que estão diante de nossos olhos. Nós aprendemos muitas coisas desde o dia em que nós antes que nós nascêssemos, já estávamos aprendendo. Só que antes nós éramos uma inspiração dentro do útero da mãe. A partir do momento em que saímos do útero da mãe, deixamos de ser uma inspiração da mãe e nos tornamos um ser vivente. E começamos a aprender. Olhamos ao nosso redor, vemos as reações. Nós aprendemos a sorrir, a chorar. Nós aprendemos a pedir. Nós aprendemos muita coisa. Mas assim, com 1 ano e meio, 2 anos, nós observando, nós guardamos lembranças daquele momento. Guardamos lembranças que é primordiais, é claro, para o desenvolvimento da nossa faculdade mental no futuro. Então guardamos lembranças, começamos a guardar lembranças. Aí nós vamos vivendo, passando, participando e guardando as lembranças do nosso período de nascido, a infância, princípio da infância, princípio da adolescência, entramos na maturidade e nos encontramos na velhice. Bom, aqueles que têm sorte de chegar, alcançar a velhice. Agora, se nós nos observarmos, companheiros, como nós somos, como nós fomos, como nós pensamos, desde os primeiros dias dos nossos pensamentos, é claro, temos que voltar, é claro, às lembranças da nossa vida. Bom, se hoje somos velhos, se hoje somos maduros, se hoje somos adolescentes, se hoje somos infantis, se hoje somos crianças, se hoje é o dia em que eu nasci, é o dia da minha lembrança, o dia que diz desde quando é que eu sou, desde quando é que eu me percebi, desde quando é que eu me conheço. Bom, aí está uma questão. Eu penso para mim, eu tinha mais ou menos 1 ano e meio ou 2 anos, quando eu tive as minhas lembranças,
estava ali no colo do meu pai, com a minha mãe, em uma casa, né? Que estava ali os meus irmãos, né? Que são mais velhos que eu sou caçula. E que aconteceu, foi mais ou menos isso. Mas eu lembro também, depois disso, muitas outras lembranças, né? Muitas outras lembranças, muitas. Mas entre as que são mais marcantes, eu lembro de que eu estava em um lugar onde eu tinha por volta de 2 anos e meio a 3 anos, né? Em uma casa de madeira, que era a casa da minha mãe, que foi constatado que realmente existia, mas a informação que me veio naquele momento é de que havia alguém revoltado que estava matando todas as crianças que encontrava. Eu estava lá no portão, lá na frente, quando eu tive essa notícia, que alguém estava revoltado e matando todas as crianças. Eu vi lá na esquina um movimento de violência. Ouvindo isso, eu corri e me escondi atrás de uma escada. Bom, isso eu tinha por volta de uns 2 anos ou 2 anos e meio. Mas depois então teve um percurso de convivência que eu tive com a minha família, né, com as minhas primas, e eu fui lembrando da minha existência. Mas aí teve um dado momento em que eu pensei comigo, sempre pensei, poxa, eu não sou desse momento. Bom, eu conhecia a história, eu li muitas histórias. E vendo as histórias, vi probabilidades. E dentre as probabilidades que eu conheci, eu pensei comigo, não, esse não é o tempo da minha vida. Não é aqui que eu devia ter nascido. Bom, isso desde o começo, desde o princípio. Isso foi lá no começo da minha infância, quando eu comecei a pensar. Então, companheiros, eu abri aqui um modo aqui de começar a falar e comecei a falar, se não me engano, talvez eu esteja enganado, seja da companheira André Surak, pela mudança radical que ela teve de posição, né? E acabei, culminou de que eu contei uma trajetória do meu pensamento, da minha existência, da minha história, o que não é o que convém. O que eu penso é o seguinte, é nós nos voltarmos, sim, essa companheirinha, assim, ao desejo, essa entrega que ela teve, a companheirinha Urak, né? Prestigiando e dando honra a um Deus por aquilo que aconteceu com ela. Bom, companheiros, eu até penso, poxa, pô, se ela está contra mim, se ela é contra mim, certo, se o meu Deus, o Deus dela, está desafiando o meu Deus, eu poderia lançar sobre ela uma maldição. Eu posso lançar uma maldição sobre ela. Mas aí eu penso, amigo, veja bem, se eu estou falando, mesmo que inconscientemente, né? Se eu estou falando, representando uma energia, uma força, né? Que é contrária aos deuses que estão se apresentando, né? E se eu estou falando em representação a alguma energia, alguma força, algum poder, com certeza a minha conduta, a minha decisão vai ser, vai responder à conduta daquela divindade de que eu estou representando. Então eu penso, poxa, eu vejo tantas pessoas falarem, defenderem tantos deuses, né? E o comportamento deles são tão desagradáveis,
de que eu penso dessa forma, companheiro. E eu não quero ter o comportamento desagradável que as pessoas têm quando representam os seus deuses. Eu gostaria de que o meu comportamento, a minha conduta, fosse, respondesse aquilo que eu estou defendendo, aquilo que eu estou tomando frente, aquilo que eu estou representando. Se caso eu for violento, eu represento uma ideia violenta. Se caso eu for nocivo, hostil, eu represento a ideia de um elemento, de uma força, de uma energia, de um poder hostil e nocivo. E como eu penso comigo que eu não represento nenhuma deidade, nenhum poderoso, eu não represento nenhum poderoso. O exemplo que eu tenho, que eu posso representar, que eu posso expressar para o ser humano, para quem me ouve, é o meu comportamento, a minha ação, o meu pensamento. Eu acho que não há Deus, não há existência, não há força, não há energia maior do que o meu pensamento, a minha existência. Mas é claro que quem me conhece sabe que eu digo isso, eu falo isso dentro da sua boca, dentro do seu pensamento. Porque você, companheiro, você que olha, você que vê, você que fala, não há nada maior do que você. Quando eu falo eu estou dizendo você. Porque não há nada mais maior do que nós. Agora, pessoas pensam que alguém pode ajudar a salvar a vida de alguém. De modo algum, companheiro. A minha vida depende de mim. Eu sou, eu sou, eu sou. Agora, eu amo, eu não descarto e eu prego, eu proclamo a ideia de que todos nós, todos nós, todos nós devemos pensar da mesma forma. Nada há mais maior do que você, do que o teu pensamento, do que a tua consciência. Você é. Que na verdade, companheiro, nem Deus é, se não for a tua consciência. Que Deus só é porque nós, homens, animais, pensantes, temos a consciência da existência. Que se não houvesse a consciência da existência, companheiros, não haveria Deus. E se há um Deus, se há uma presença, a única presença que há está atrás dos seus olhos. É o pensamento, é a consciência da tua vida. Isso é a existência e a presença de Deus. Companheiros, esse é o meu pensamento. Eu sou ateu, mas fiquem com Deus.